Qual o melhor tipo de isolamento térmico para motorhome? Quais são os materiais? Como vivem? Como se reproduzem? A gente vai contar tudo pra vocês, quais são os materiais, os prós e contras para vocês escolherem o melhor pro seu projeto. E o passo a passo completo de construção do nosso isolamento térmico. Bem-vindos ao canal Traveleiros! Eu sou o René. Eu sou a Laís e se você tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal porque a gente tá construindo o nosso próprio motorhome e estamos dividindo passo a passo com vocês. Essa é uma das etapas mais importantes do projeto, que é o isolamento térmico. Bom, e pra que serve essa etapa? Bom, serve porque o carro é basicamente uma lata de metal, né? E ninguém gosta de ficar numa lata de metal, nem mesmo a sardinha. Mas na verdade a gente isola o carro pra ficar numa temperatura agradável, tanto se do lado de fora estiver muito frio ou muito quente. Você vai ficar tranquilo aqui dentro e super confortável, igual você fica na sua casa. Antes de pensar nos materiais, é importante saber que existem 3 tipos de transferência de calor: a radiação, condução e convecção. A radiação é aquela transmitida pelo ar ou pelo vácuo. Por exemplo, o Sol. O Sol emite raios UVs que atravessam a atmosfera, pelo ar chega na tua pele e te queima, certo? A condução é a transferência de calor por elementos sólidos. Por exemplo, o metal do veículo. O sol vai aquecer o metal e o metal quente vai passar o calor para o lado de dentro. Já a condução é a parte interna do carro, onde o ar quente sobe e o frio desce. Então, como funciona na prática? Para a radiação é necessário aquelas mantas aluminizadas que vai refletir o calor para fora. Aqui dentro, na convecção, é necessário uma boa ventilação do ar quente sair e o ar frio ficar. Ou o contrário, o ar quente ficar e o frio sair, dependendo da temperatura lá fora e a que a gente quiser dentro do carro. O isolamento térmico ele vai ajudar principalmente na transferência de calor por condução. E aí na hora de escolher qual material utilizar vão ter diversas opções e é legal pensar em alguns critérios para ajudar na escolha. Um dos critérios é o fator R, que nada mais é do que uma unidade de medida de transferência de calor. Quanto mais alto o fator R, melhor vai ser o isolamento térmico daquele material. Outro fator importante é prestar atenção se o material que você está escolhendo é impermeável ou não. Isso é importante porque se você já ficou dentro de um carro totalmente fechado, viu que com o tempo começa a se formar um vapor de condensação. No motorhome a condensação vai acontecer ou quando você estiver com ele totalmente fechado ou muitas vezes quando você estiver cozinhando dentro do carro e o vapor da comida subir. Se o material que você escolheu não for completamente impermeável, pode acontecer dele reter a umidade e gerar mofo, o que não é muito legal se a gente está falando de um ambiente de 6 metros quadrados, não é mesmo? Além do mofo, é importante prestar atenção se o material que você está escolhendo é tóxico ou não. Isso é importante não só pela questão da aplicação, mas também porque depois que o material estiver no carro, o carro vai ficar em movimento, afinal não é uma casa parada, né? Então com a trepidação, alguns materiais podem soltar partículas tóxicas no ambiente e isso faz mal para o pulmão, para a garganta e pode causar até doenças. Outro critério para se avaliar, que aí é um pouco polêmico, muitos donos de motorhome passam horas discutindo sobre isso, é se o material que você vai escolher é inflamável ou não. Esse é um ponto polêmico porque praticamente tudo que você coloca no seu carro é inflamável. Se você for pensar a madeira, o colchão da sua cama, o seu edredom, praticamente tudo vai ser inflamável, mas muita gente se prende na questão se o material que está sendo usado no isolamento térmico é inflamável ou não. Isso é um ponto para se observar, mas a gente não pode se prender a isso, até porque na hora que a gente começa a analisar, a maioria dos materiais que não são inflamáveis são tóxicos, e a maioria dos materiais que não são tóxicos são inflamáveis, então você tem que balancear aí o que é melhor para você. E aí a gente chega num critério que é importante sempre avaliar, que é a questão do preço. Quando a gente fala de isolamento térmico, é uma variação absurda. Tem materiais super baratinhos e outros que são super caros. Aqui é importante pensar que, apesar de a gente querer sempre fazer um projeto com melhor custo-benefício, o isolamento térmico, principalmente, é uma das partes do motorhome que você não vai conseguir voltar atrás, a não ser que você desconstrua o seu carro inteiro. Então é legal avaliar os prós e contras de cada opção, o quanto você pode investir para depois não se arrepender lá na frente por ter feito uma economia boba. Agora a gente vai falar de alguns materiais que com certeza você vai se deparar quando você estiver pesquisando sobre qual o isolamento térmico que você vai fazer no seu motorhome. Importante lembrar aqui que a gente não é especialista no assunto, a gente está dividindo com vocês a nossa pesquisa, a gente pesquisou
muito sobre isso, principalmente em artigos de fora do Brasil, já que aqui não é tão comum isolamento térmico quanto é comum lá na Europa ou nos Estados Unidos. Então a gente concluiu toda uma pesquisa e estamos dividindo com vocês. Se vocês já têm um motorhome, se já estão pesquisando, se tem uma opinião diferente, deixe aqui nos comentários, porque a gente está fazendo esses vídeos realmente para gerar uma conversação e falar sobre esse assunto que é super interessante para a gente que está construindo o próprio motorhome. Vamos lá! Começando pela lã de vidro, que é um material super baratinho e muito comum na construção civil. Esse material, ele tem a parte boa de não ser inflamável, mas os pontos negativos são muitos. Começando pelo fator R de 3.7, que é bem baixo, e por ele ser um material extremamente tóxico. Ele já nem está sendo tão usado mais na construção civil lá de fora dos Estados Unidos e da Europa por causa dos riscos. E imagina num motorhome, gente, um motorhome em movimento, saindo partículas super tóxicas num ambiente de 6 metros quadrados, isso não é legal. Então a gente não recomenda a lã de vidro. Muito cuidado quando você optar pelo melhor preço, porque ele é o mais barato, mas ele não é indicado principalmente para construção de motorhome. O segundo da nossa lista é um queridinho de diversos projetos de motorhome, o poliestireno expandido, o EPS, ou como você deve conhecer, o isopor. As placas de isopor, elas são super populares por causa do baixo custo e por não serem tóxicas, mas tem alguns pontos a se levar em consideração. O primeiro deles é que o fator R ainda é um pouquinho baixo, de 3.8 mais ou menos, e que eles são inflamáveis, apesar que você consegue encontrar algumas opções com retardantes de chamas. Outra questão também é que o isopor, apesar do que muita gente pensa, ele não é completamente permeável. Se você parar para observar, são várias mini bolinhas juntas, que entre elas é possível passar ar e também umidade, ou seja, ele pode gerar um problema de umidade aí no seu isolamento. Mas é uma opção super válida e super utilizada, principalmente se você está focado em baixo custo. Outro material super utilizado é a lã de rocha, que tem um bom custo-benefício. Ela geralmente já vem com uma parte aluminizada, ou seja, como se fosse um material 2 em 1, e ela não é inflamável, mas ainda assim tem alguns pontos a se considerar. O primeiro deles é que o fator R é de 4.0, o que ainda é mediano, e ela também é um material tóxico. Não é tão tóxico como uma lã de vidro, mas é um material tóxico sim, então se você optar por utilizar a lã de rocha, toma bastante cuidado na aplicação, porque se encostar na pele vai irritar, pode irritar a garganta e se for pro pulmão pode fazer mal também. Além disso, você tem que prestar atenção na hora de colocar no seu motorhome se você está vedando bem essa lã de rocha, para nenhuma dessas partículas saírem pro ar que você está respirando. Também é importante vedar bem, porque a lã de rocha ela não é completamente permeável, ela é muito melhor do que a lã de vidro nessa questão, mas ela não é completamente permeável, então pode gerar mofo ou não, mas é bom não arriscar, não é mesmo? Então veda bem direitinho, e se você tá ciente dos riscos e já tomou todas as precauções, ela é uma opção válida sim, principalmente por causa do custo-benefício, já que ela é bem acessível. Agora, se você está focado em alta performance, é interessante prestar atenção em alguns materiais em que o fator R é um pouquinho mais alto. Começando pelo poliestireno extrudado, o XPS, que tem o fator R de 5.0. Esse material é uma placa rígida parecida com isopor, mas não é isopor. Ele é completamente impermeável e ele não é tóxico. Ele é muito bom para o calor, mas ele é considerado o melhor material para extremo frio. Por isso mesmo ele é muito utilizado para o pessoal que mora no norte da Europa, norte dos Estados Unidos e Canadá. Ele também é inflamável, assim como o isopor, e não é tão acessível, tão barato quanto os outros materiais que a gente falou aqui, mas é uma opção super válida se você está interessado em uma boa performance e pode investir um pouquinho mais no seu isolamento térmico. O próximo material da nossa lista tem esse nome difícil aqui, mas ele é bem conhecido como polísio. Ele é bem parecido com o XPS, porém ele tem o fator R um pouquinho mais alto, de 6.0. Porém, esse material a gente não encontra no Brasil, a gente pesquisou muito porque ele é a opção mais recomendada, porém a gente não encontra, então eu acredito que se você encontrar ele vai ser super caro. Mas conta aí pra gente se você conhece alguém aqui no Brasil que já fez isolamento térmico com polísio. Agora, se dinheiro não é um problema pra você, vamos falar do melhor material disponível para isolamento térmico, o poliuretano, que tem o fator R mais alto, de 7.0. Esse material ele vem disponível tanto em espuma como em placa rígida, mas se você já for investir uma grana para fazer a sua van com isolamento térmico de poliuretano,
faz de espuma, porque aí é certeza que vai aderir todos os cantinhos do seu carro. Não é tão comum utilizar o poliuretano na construção civil ou mesmo em construção de motorhome. Ele é mais comum em indústria porque ele precisa de uma máquina específica para realizar a aplicação da espuma. Você vai encontrar em casas de construções aquelas latinhas pequenininhas de poliuretano, mas aquilo serve para pequenas rachaduras, pequenas frestas, para isolar cantinhos em que você não consegue colocar outro tipo de isolamento. Para fazer um isolamento realmente de tudo de poliuretano, você precisa de uma máquina específica. E aí, gente, é muito caro. A gente cotou aqui para o nosso carro com uma empresa especializada nisso e ficou nada mais, nada menos do que R$7.000. Ou seja, é muita grana, muita mesmo. Então, só se você tiver esse dinheirão todo aí para gastar, ele pode ser uma opção. O pessoal do Brasil Off-Grid, eles fizeram no carro deles, só que ele mora fora do Brasil, então é bem mais acessível. Apesar de poliuretano, mesmo lá fora, ser o mais caro, ainda assim não é esse absurdo que a gente vê por aqui. Então é isso, é uma opção válida, se você tiver esse dinheirão todo para gastar. E por fim, uma menção honrosa para 3CC, que muita gente acha que é um tipo de material, mas na verdade é uma marca de uma empresa que faz um produto estilo sanduíche. São duas lâminas de alumínio e no meio tem EPS, ou seja, isopor. A gente já falou aqui sobre as características do isopor, mas é importante lembrar que o fator R que a gente considera é sempre pela mesma espessura. Então todos os materiais aqui que a gente citou o fator R, a gente está considerando a espessura de 1 polegada. Ou seja, se aquele EPS que estiver ali no meio for um pouquinho mais fino ou um pouco mais grosso, esse fator R vai poder ser variável. Então é importante lembrar disso na hora de escolher o seu material. A gente considerou a 3TC no começo porque o maior ponto positivo deles é muito prático, porque já está pronto, já tem lá aquele sanduíche. Mas avaliando bem, isso é algo que você pode fazer em casa, colar de um lado, do outro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o custo vai ser muito mais baixo, porque o material da TCC é um pouquinho mais caro, e aí botando na balança, o preço do isopor e a facilidade do isopor ser mais barato, às vezes não compensa. E aí, depois de toda essa pesquisa, você deve estar curioso, qual material a gente escolheu? A gente vai fazer uma solução de folha aluminizada, o XPS para garantir uma alta performance, só que o XPS é uma placa, então nas grandes áreas a gente usa ele e nas pequenas, principalmente os buraquinhos, a gente vai encher com aquela espuma de poliuretano. A espuma de poliuretano é importante dizer que ela é recomendada em todos os isolamentos. Você vai fazer de lã de rocha, de isopor, não importa, sempre vai ficar uns pontos que é interessante colocar a espuma para garantir um isolamento 100%. E a gente escolheu todos esses materiais aqui porque a gente não tem rios de dinheiro para fazer tudo de poliuretano e porque a gente não consegue encontrar polísio no Brasil. Então a gente acredita que com o XPS, a manta aluminizada e a espuma nos cantinhos certos, a gente vai ter um melhor isolamento térmico, tanto para o calor do Rio de Janeiro até o frio do Ushuaia.